amiga internauta. Estamos com mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas dicas, dos convidados especiais, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, com belos exemplos, com o seu planejamento, com a sua prática diária. Enfim, você sabe, aqui nós exploramos realmente todo o conteúdo que pode lhe propiciar, que pode lhe fazer você continuar no topo, ouvir ao topo, enfim, estar conosco no topo acima de tudo. É um prazer ter a sua audiência. Agradecer desde já as mensagens que nós recebemos aí durante a semana. Você pode sempre se comunicar conosco e é um prazer estar atendendo, inclusive, aos seus pedidos, sugestões, indicações de convidados. Você que faz o No Topo ser diferente, é com você que nós queremos estar sempre no topo. Agradecer sempre a Melhores Imóveis, nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis, o Diego, o Jason, toda a equipe. Eles que trabalham diferenciado, eles não têm uma carteira de imóveis para lhe oferecer. Pelo contrário, eles atendem a sua solicitação. Você tem um imóvel dos sonhos, você tem uma ideia, você quer estabelecer o seu comércio, você quer fazer a sua casa diferenciada, um local melhor, um local que você já há muito tempo planeja e tem dificuldades em encontrar, é com a Melhores Imóveis. O próprio nome já diz, são os melhores imóveis à sua disposição. Acesse o Instagram, @melhoresimóveisbnu e tenha maiores informações, com certeza. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, nesse mês aí repleto de convidadas mulheres, né? O mês das mulheres. A gente teve episódios fantásticos, né? Tivemos a Andressa e a Maiara do Empório da Esfirra esse mês. E semana passada a gente teve a Vânia, aí, um episódio que está bombando nas redes sociais, a Vânia do Verdun, um case fantástico da nossa cidade. E hoje não vai ser diferente, mas hoje a gente chegou com a convidada que você tanto esperava. Você que quer empreender, você que quer botar a sua ideia na prática, hoje está aqui a mulher que vai ajudar nisso, que ela vai te mostrar os primeiros passos de como oficializar essa sua ideia. Então fique ligadinho no episódio de hoje, não perca e nos siga nas redes sociais, né, Sheila? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu peço que você nos siga lá no Instagram, @NoTopoOficial, no Facebook também, no Topo Oficial. E acompanhe os nossos episódios em todas as plataformas de streaming. Você nos encontra lá por No Topo Oficial Podcast, no YouTube também, No Topo Oficial Podcast. E é lá que você vai acompanhar todos os nossos episódios e vai ficar por dentro da história de todos esses grandes empreendedores que nós estamos trazendo aqui. Então, vamos aí para o episódio de hoje. Tá certo, então, eu fiz uma fichinha aqui, não é costumeiro fazer isso, mas essa mulher é poderosa. Ela tem tantas funções, ela está tão envolvida, e para nós é um privilégio ter ela conosco. Hoje vamos explorar bem, sim, essas funções, porque ela com certeza tem muito a contribuir. Patrícia Rampelotti, empreendedora, técnica contábil, administradora, delegada do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, diretora de marketing do SESCOM. Bom, o que é o SESCOM? O SESCOM é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de Blumenau e região. Confesso que eu conheço o SESCOM, mas não tinha ideia de quão é grande essa razão social. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, um bom dia para vocês, obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aí com as pessoas que empreender. Também depois eu fico à disposição se tiverem dúvida. Nossos canais ficam abertos, da Rampelotti Contabilidade, o meu perfil também, que é de empreendedora, e a gente está aqui. Muito, muito obrigada nesse dia tão agradável aqui. Vamos ver se a gente faz uma conversa bacana. Eu quero saudar também o Júnior, o esposo da Patrícia, está conosco aqui nos bastidores. Agradecer pela presença também, viu, Júnior? Sinta-se muito à vontade. Patrícia, como é que começa a Rampelotti Contabilidade, uma empresa já de mais de 20 anos que, de fato, vem prestando aí inúmeros serviços à nossa sociedade? Esse mês é o mais difícil, acho que, para tirar a Patrícia do estabelecimento comercial dela, porque é o principal do contador, está aí o imposto de renda que começa e nós todos nos preocupamos com isso. Como é que começa essa história? Como é que começa exatamente essa linda trajetória da Rampelotti Contabilidade? Então, a Rampelotti Contabilidade, na verdade, ela iniciou quando eu era funcionária, né, da contabilidade. Eu fui funcionária da Daniela Zimmermann Schmidt. Na época era DZ Contabilidade, né, DZS Contabilidade. E eu entrei lá para substituir a Cissa, que trabalhava com a Daniela. O escritório era muito pequenininho, ali na Kurt Ehring. E a Daniela, a gente era ali da região da escola agrícola, nossos pais se conheciam. E eu estava já entrando na área contábil e a Daniela precisava e eu fui. E justamente eu comecei com a Daniela no dia 14 de abril, que era, assim, a loucura do imposto de renda. Pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, continuei.
E ali eu comecei a agregar várias funções e eu estava começando a faculdade de Ciências Contábeis e eu tinha necessidade logo de ter o meu registro no conselho para poder assinar alguns relatórios com a Daniela, né? Isso eu, funcionária. Aí parei, fui fazer o técnico contábil, fiz a prova do CRC, que não é tão fácil assim, e continuamos ali, eu e a Daniela e outras pessoas que trabalhavam com a gente. Aí eu falei, Daniela, agora eu vou voltar para o meu curso de Ciências Contábeis. Ela disse, não. Aí fazer administração de empresa, porque o registro no conselho tu já tem. É técnico, mas tu tem a tua liberdade de assinar. E bem lá, naquele período, tinha um burburinho que todas as empresas precisavam ter um administrador para assinar. Então, a gente viu ali, vamos antes que dê problema, né? Daniela já era contadora também, formada pela FURB. Aí eu fiz administração de empresa, então por isso que às vezes as pessoas confundem, elas falam assim, mas tu não é contadora, tu é técnica? Eu falei, mas eu sou bacharel em administração, eu sou administradora por ter feito esse curso. Aí, mas isso não te incomoda? Inclusive, essa semana me perguntaram isso. Eu falei, gente, mas me incomoda por quê? Eu sei trabalhar, não muda nada, eu consigo assinar. Então, ali começou tudo, né? E eu e a Daniela, a gente sempre, se deu muito bem, assim, e aí, por um tempo, a Daniela logo veio e disse, Paty, vamos ser minha sócia? Aí a gente começou naquele passinho, né? Eu comecei com... Aquele namoro, assim, né? Comecei com 10% ali com ela, depois por um tempo... E a Daniela, ela foi muito bacana comigo, porque... E eu sou muito grata a ela, porque o que ela percebeu? Ela disse, ela vai continuar, né? A minha empresa não vai parar, porque hoje, quando a gente tem, por exemplo, contabilidade, né? Quem que vai seguir, né? O meu filho não queria, o Bruno, ele já tinha dito, mãe, eu quero outras coisas, né? E daí, ali começou. Então, a Daniela já falava para mim assim, Paty, eu vou para Florianópolis, que o Bruno foi o filho dela foi para Floripa estudar e trabalhar. O esposo dela também já trabalha lá em Floripa. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou tocar um escritório sozinha? E, ao longo desses anos todos, a gente foi se preparando e tal, até que o dia que a Daniela disse, agora eu vou. E daí, então, vai. E eu peguei o escritório, né? Comecei, aí eu tive muito apoio de toda a equipe que trabalha comigo até hoje, né? Teve só uma menina que saiu, mas seguiu para uma outra área. E aí está todo mundo lá. E a gente só mudou o endereço, porque o escritório era lá na Escola Agrícola, na José Deck. Então, era ali junto com a casa da Daniela. Então, a gente pensou assim, não, vamos mais perto, ali para a região da Vila Nova, que é onde nós estamos até hoje. Isso foi final de 93 que aconteceu. E daí, como eu assumi o escritório, eu pensei assim, bom, é DZS, eu vou fazer uma homenagem para o meu pai, eu vou botar Rampelotti, que eu assim, realmente sou apaixonada pelo meu nome, né? E aí foi onde a gente mudou a razão social e continuamos, né? E estamos lá até hoje, graças a Deus, e a coisa funciona, assim, muito bom. Em que ano que mudou de nome? Foi em 93. Olha só que história já, Mazinho. Uma história longa de sucesso. Mas com cara de meninos assim, isso tanto tempo assim mesmo, ou essa data está errada, isso? Não, gente, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu entrei em 99, lá com a Daniela, então é um tempo aí, né? Ô, Patrícia, mas 2003 então, não? Tu entrou em 99? Não, 2013 eu assumi sozinho o escritório. Tá, entendi. Certo? E ali tu muda daí o nome do... Em 2013 eu mudei o nome, né? Que daí a Daniela saiu da sociedade. Ela foi para Florianópolis. Entendi. E daí eu disse, Dani, posso... Ela disse, Paty, faz Patrícia, ali. Eu queria pegar bem esse ponto já de começo, já que estamos nesse ponto da história, mas esse é um ponto muito chave dentro da nossa entrevista. A parte exatamente de você assumir. Quando você começa a entender que isso vai vir para você, que a Daniela te comunica que ela vai embora, que agora é contigo. O que passou isso por ti? Quer dizer, não, eu paro também,
não, tá, eu vou seguir adiante, mas essa preparação, como é que é? Essa é a grande dúvida dos nossos internautas, ou seja, momento-chave. No teu caso, é um momento que não tem para onde correr, porque muitas vezes o cara ali, não, ele vai adiando o projeto dele, ele vai adiando, até onde dá. Você ali, ou vai ou racha. Não, ali foi... Nossa, eu pensei, e agora? Mas é como eu te falei, assim, a gente tem uma equipe muito afinada, então eu conversei junto com a Daniela, com as meninas que trabalhavam, né, comigo. Gente, o que vocês acham? Não, Paty, vamos embora, né? Vamos seguir. E eu também tive muito apoio do Júnior. Eu disse, e agora? O que eu faço? Vamos embora. Vamos seguir, que tiver que ajudar. O Júnior não atua na área contábil, porém ele é da tua área, né, de TI. E então ele disse, não, que precisar, a gente está aqui. E foi. É difícil, dá medo, dá. Tu fica sem dormir? Fica. Cara, não vem dizer. Tu tem que tomar remédio para ansiedade? Toma! Não adianta mentir, gente. É verdade. Eu falo com vários empresários, não dormi direito. Eu falei, toma esse remédio de ansiedade? Tomei. É assim, a vida da gente é assim, né? A gente tenta trabalhar esses medos. E hoje ainda, veja, tu é uma pessoa segura? Aham. Viu o meu aham? Porque todo dia é um dia diferente. A gente não pode, independente da área que você esteja atuando, muda. Nós, da área de contabilidade, os advogados, enfim, a gente tem que estudar muito. Estava vindo para cá, eu acabei de receber no grupo dos delegados do CRC que a data do FGTS vai mudar. Eu pensei, meu Deus, ainda comentei com o Júnior, eu disse, graças a Deus, porque vence dia 7, é uma confusão todo mês. Então, agora está aí para ir para o dia 20 de cada mês. Mas, resumindo, Patrícia, no ato teu inconsequente, você prejudica várias empresas. Exatamente. Né? Resumidamente, isso responsabilidade muito grande. Essa é a questão das noites mal dormidas, dos aspectos que atingem até a tua saúde. Porque você sabe que exatamente você lida com um público que depende diretamente de você. E uma das coisas que eu sempre falo, independente no Sescom, ou às vezes em alguma reunião com os nossos clientes, é que assim, já aconteceu comigo da pessoa achar assim, cara, mas... E eu ouvi isso me entristece um pouco, porque não é essa a função do contador. Falar assim, olha... Cara, vocês estão aí só para... Vocês trabalham para o governo. Vocês estão gerando imposto. Vocês estão me obrigando a pagar imposto. Gente, a gente não obriga ninguém, né? Nós estamos ali fazendo o que é o certo. E estamos ali para ajudar. Então, quando a empresa identifica a importância do contador para o negócio dela, ela vai bem. Porque, assim, a gente não só faz a apuração do imposto, como a gente consegue identificar, olha... Está com prejuízo, vamos ver onde que está o teu gargalo. Então, assim, usar mais essa ferramenta que ele tem, porque a gente tem essa visão, sabe? Não só, eu só estudei para contabilidade, só vou fazer aquilo ali. Não. Então, hoje a gente dá assessoria. Lá, hoje na contabilidade, se tu perguntar para mim assim, qual é a área que tu atua? Eu dou pitaco em tudo quanto é área, né? No RH, no fiscal, no contábil. Uma que eu não gosto muito, assim, que eu deixo com a Dayana, que é a minha sócia, né? É a parte fiscal. Porque não adianta eu dizer que eu sei tudo, porque quem sabe tudo não sabe nada, né? Isso é uma coisa que, quando a gente precisa fazer um recrutamento e contratar um profissional... Sou eu que faço as entrevistas e eu cuido muito quando a pessoa já entra na minha sala e diz assim, eu sou contadora, eu sei tudo. Eu pensei, vou te atender, beleza, mas tu não sabe nada. Porque eu nunca digo que eu sei tudo, porque realmente eu não sei. É humanamente impossível a pessoa falar para mim assim, eu sei tudo, não. Claro. O que sabe tudo não sabe nada. Né? Até pela complexidade do nosso país, as legislações federais, estaduais, municipais. Quando eu lhe disse que nós já fomos vizinhos, nos bastidores nós estávamos conversando, na Feira Lucínio Corte, na empresa que eu trabalhava de TI, eu programava o módulo fiscal. Saudades nenhuma, viu, Júnior? Tu é da área de TI, depois nós vamos conversar também nos bastidores, mas assim,
era essa área que eu atuava, exatamente. É um software de lance nacional, é uma parceria muito forte. E a minha área em si era a área fiscal. E também tive, então, noções na ocasião, mas a complexidade é gigantesca. Então, concordo com você. As pessoas elas se especializam para ter o maior volume possível de informações. Agora, saber tudo... Não, aí realmente é uma outra conversa, né? Então, assim, hoje, a minha área, dentro que eu realmente domino, né? Porém, não sei tudo, é RH, que era quando eu estava com a Daniela, o que eu fazia? Eu fazia a parte contábil mesmo e o RH. E sempre a parte fiscal a gente tinha uma pessoa para fazer. Porém, claro, quando eu vou para uma reunião ou se eu tenho que atender um cliente, eu sei o que tem ali na parte fiscal, o que tributa, o que não tributa e tal. Mas aquela coisa de uma forma mais profunda, aí eu chamo sempre a Daiana, Dai, vem cá, vamos atender esse cliente, porque daí é ela que também, qualquer informação que eu passe de uma forma que não seja correta, dá um gargalo para ela lá, de uma declaração, então a Dai vem e me acompanha na área fiscal. E no RH e contábil, a gente tem as pessoas chaves, porém, eu sempre estou ali e atendo eles, ajudo, né? E é a área que eu mais estudo, assim. Eu estudo um pouco do fiscal também, faço vários cursos, mas o que o meu coração bate de verdade é o contábil, gente. Eu gosto de falar de ativo, passivo, DRE, lucro, prejuízo. Eu gosto disso, né? É a visão de administradora. Patrícia, a gente abriu uma caixinha de perguntas no começo do ano, quando a gente começou com o projeto em janeiro, e a gente perguntou quem que nos seguia que era empreendedor, e menos da metade era empreendedor. Aí a gente abriu uma outra caixinha perguntando quem gostaria de ser, deu quase 100%. Então, a gente começou a fazer pesquisas, e os nossos convidados até então, tem de tudo. Tem o Jalmei, do Madrugadão, que ele era funcionário do Madrugão, e aí ele viu a possibilidade de comprar e fez o Madrugadão, que é uma história parecida com a sua. Teve pessoas que sonhavam com ter o seu negócio, como a Priscila Hermes, que queria ter uma estética e fez uma estética. Então tem de tudo. O empreendedor às vezes tem um sonho e às vezes ele não tem esse sonho, às vezes acontece. A oportunidade faz acontecer. No seu caso, você era funcionária e você mudou para empreendedora, então no meio da jornada. E aí muda tudo, porque a visão às vezes que se tem é, não, o patrão não trabalha. Né? Nossa. O empregado trabalha, o patrão não. E quem teve aqui já falou o contrário, falou, olha, não trabalha pouco. Conta um pouquinho para nós isso. Como é que é mudar essa chave de você ser funcionária de onde você trabalha hoje e depois ser dona? O que muda na responsabilidade da Patrícia e o que muda no dia a dia? O que muda Você comentou um pouquinho dos remédios da preocupação. Como é que é essa mudança de chave também do ônus? O bônus a gente conhece bem, mas o ônus de botar esse sonho de ser empreendedor na prática. Resumidamente, a rotina dela funcionária e a rotina dela empreendedora, né, Dini? A minha rotina como funcionária na época lá, com a Daniela, Cara, a Daniela foi muito, assim... como eu volto a falar, tem muita gratidão, porque ela começou a me trabalhar a minha mente, a minha postura profissional, justamente que ela viu lá na frente assim, isso aqui a Paty vai pegar, ela vai continuar. Então lá eu funcionária, eu já sentia as dores um pouco, né? E eu sempre fui daquele perfil assim. Meu pai, vou começar ali o que eu aprendi na minha casa. Meu pai, ele foi radialista, ele foi vereador da cidade, mas ele também era funcionário de uma empresa de cristais. Então, eu tenho que interromper agora. Quem foi teu pai, por favor? Manuel Rampelotti, o Neneco. Meu Deus. Tu é irmã do Emerson? Do Emerson. Pode parar a entrevista, então. Meu amigo de longa data, olha que mundo pequeno. Meu companheiro de TI, inclusive, parceiro de... Meu irmão e o Emerson também é sócio na Rampelotti comigo. Também foi uma pessoa muito importante nessa virada de chave, junto com o Júnior também. Porque daí, quando deu tudo, eu falei, Júnior, e agora? Vamos chamar o Emerson. Aí os dois conversaram. E os dois se dão muito bem, o Emerson e o Júnior, assim. Até essa semana o Emerson falou para mim, poxa, minha irmã, eu tenho o Júnior como se fosse meu irmão também. E começou, a gente
Olha que mundo pequeno, tô abismado. Pode terminar a entrevista que paramos por aqui. Daí justifica tudo. Antes da entrevista, tu ter falado para mim assim, tu sempre investiu nessa questão de marketing e tal. Eu tenho na veia, né? Meu pai era radialista. Sem dúvida, o Neneco. Inclusive, o Salão Nobre da Câmara que tinha o nome do... Né? Quem acabou sendo o autor ali também foi o Ivo Hadlis. Muito amigo do meu pai, que querido. É meu tio, que é irmão da minha mãe, que é meu padrinho, que é meu... Misericórdia, como eu tenho esse bordão. Você tá vendo? Quando eu falei pra você que nós tivemos 3 anos na TV Galega, era eu e o Ivo, programa Arte e Cultura. Agora na Rádio Clube 10 anos também, eu e o Ivo. Então... Seu Ivo foi, assim, um amigão do meu pai. Apesar de, na época, ser muito criança, mas a gente guarda... com muito carinho no coração, todas as pessoas que passaram pela trajetória do pai, assim, né? Então, tudo começou ali. Aí não estou nem mais respondendo a tua pergunta, desculpa, né? a gente acabou cortando, mas já vamos voltar. Mas assim, é uma saudosa lembrança que vale a pena rememorizar. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou filha do Manuel Rampelotti. Eu não fui, eu sou. Exatamente. Né? E o pai, ele me ensinou muito, tanto eu quanto o Emerson. O Emerson, tu conhece? Então, ele é uma pessoa... Senhora. Nós estamos juntos na época da universidade. Então, o Emerson, ele é mais fechado, assim, né? Eu já sou mais tagarela. E o pai ensinou isso muito pra gente, né? De ter essas responsabilidades com horário, de, meus filhos, quando vocês começarem a trabalhar, se é 8 horas, vocês têm que estar lá 8 horas, e sai meio-dia, vocês têm que sair meio-dia, se vocês começam às 13, tem que... O pai sempre, desde pequeno, vinha falando isso pra gente, né? Então... Vou voltar para ti. Não, mas vale a lembrança. O Neneco marcou época nessa cidade. Está eternizado com justíssima lembrança, porque ele é um homem que entrou para a história da cidade. Então, sim, é um nome que não pode ser esquecido jamais e tem que sempre ser lembrado. E, meu Deus, se eu falar para o tio Ivo que você é filha... querido! As coisas da vida. Quer dizer, que legal isso aí, viu? Olha, Patrícia, muito bacana mesmo. Fico muito feliz porque, nossa, tem muita história por trás disso. Nossa, se a gente for falar tudo, vai dar uns 3 aí. Mas hoje à tarde já comento com ele sobre isso, pode ter certeza, porque ele vai se sentir muito feliz. Diga a ele que a gente manda um abraço forte, a gente tem um carinho muito grande ele assiste, por ele. Ele assiste. E justamente o Salão Nobre foi uma iniciativa dele de pedir, colocar... Lá naquela época foi eu e o Emerson, muito pequena, né? O Emerson também, e a gente foi lá receber essa linda homenagem que fizeram para o meu pai. E, como eu digo, o pai... Já aconteceu, às vezes, de perguntar assim para mim, mas tu é filha do Neneco? Eu falei, sou. Ai, como ele tá? Eu digo, tá bem. No céu, tá bem, tá aqui comigo e me ensina ainda muita coisa, porque... Vou voltar para ti. Muitas vezes, quando eu pensei em desistir, eu lembrei da força que o meu pai teve de nunca desistir. Porque a vida dele não foi fácil, sabe? Ele ia às 4 horas da manhã, pegava uma bicicleta e ia para Cristais Hering, saía de lá correndo, ia para a rádio Nereu Ramos, se eu não me engano, muito. Penso que era da época do Evilásio Vieira, seu Lazinho, isso, que era muito amigo do pai também. Ia, fazia o programa dele, voltava. Depois, ele tinha um outro programa no final da noite. Então, assim, o pai era um guerreiro, sabe? E a gente vem nessa história e nesse exemplo de estar sempre buscando e trabalhando. Depois, ele teve a oportunidade, foi convidado para ser vereador aqui da cidade, foi eleito, ficou... Não consigo dizer muito os períodos, assim, porque a gente era pequeno. Foram 6 anos, né? De 83 a 88, né? Isso. Aquele mandato que se esticou por causa da Constituinte de 88, 6 anos ali. Isso. Então, ele ficou, porém, ele continuou trabalhando na rádio, aí ele não conseguia mais ficar nas Cristais, né? Ali ele teve que sair. Então, ficou na rádio, ficou na Câmara de Vereadores. E assim foi, sabe? Então, a gente tem isso. E eu puxei muito esse lado comunicativo dele e de querer sempre trabalhar e fazer. E aí, quando eu estava lá
né, como funcionária, eu lembrava, não, ó, eu preciso. E eu saía às 6 horas da contabilidade, ia para a faculdade, fazer a faculdade de administração, ficava lá até 10 horas da noite, daí das 10, enfim, tinha toda aquela questão de trabalho de escola e tal, de faculdade, coisa para fazer. No dia seguinte, estava lá, atendia cliente. Então, assim, eu nunca deixei ou faltei no meu trabalho. Olha, desses anos todos, gente, até doente eu fui trabalhar. Porque teve um período ali que nem tudo na vida da gente são flores, né? Então, às vezes, as pessoas olham e pensam assim, aquela guria lá teve sorte. Gente, não é sorte, é trabalho e Deus, né? Então, num período ali, eu tive uma doença autoimune, chamada hepatite autoimune, e ali eu pensei, putz, eu vou ter que desistir, vou ter que parar a minha faculdade, o que eu vou fazer da minha vida agora? E, enfim, graças a Deus eu tive um médico muito bom que me assistiu, que me acompanhou todo o período do meu tratamento, a minha família, mais uma vez, junto comigo, que não me fizeram desistir em momento algum. O Júnior também, sempre ali, e tive que tomar medicamento, que, querendo ou não, poderia me dar uma série de reações do meu organismo não aceitar. E talvez eu entrar para o fim da história, que eu não quero ficar contando história triste aqui, eu teria que entrar numa fila de transplante de fígado, mas deu tudo certo. Eu consegui me recuperar. Só que foram 3 anos ali tentando tratar isso e fazer 3 a coisa... anos, 3 longo anos período, né? de tratamento, né? Então, acabando que depois eu me recuperei e hoje eu faço acompanhamento, né? Mas essa doença, eu sempre falo assim, que eu conheço outras pessoas que tiveram doença autoimune ou que ainda a doença autoimune está em atividade. Eu sempre falo assim, olha, vai passar, tenha fé e primeira coisa é dizer assim, ó, isso não faz parte do meu organismo, não faz parte de mim, e logo isso vai acabar. E eu, desde o primeiro medicamento que eu tomei, eu fiz esse propósito comigo e com Deus. Eu disse, ó, isso aqui é um bálsamo para a minha vida, para o meu organismo, e eu vou me curar. E eu realmente me curei. Eu nunca mais, nem sequer, tive um sinal de que algo estivesse dando errado ali. Então, tudo começou assim. E mesmo nesse período de hepatite autoimune e tal, eu ia trabalhar. E a Daniela falava assim, fica em casa descansando, não. A casa adoece, eu vou. E aí foi, sabe, todo esse período de responsabilidade de trabalho, até que virei a chave e, né, comprei 100% do escritório. Porque antes eu tinha, junto com a Daniela, 50%. Era eu e a Daniela. A gente teve um período de sócias ali. Foi aumentando a participação. Fui aumentando porque a gente foi trabalhando isso. Só que no dia que a Daniela falou para mim assim, ó, agora é pegar ou largar, eu cheguei em casa e falei, ô Júnior, vem aqui um pouquinho que eu preciso falar contigo, e agora o que eu faço? Aí foi aonde ele disse, não, vamos assumir esse desafio porque tu tem capacidade, tu vai conseguir. E ali foi, né? Mas tu sonhava com isso quando você começou a trabalhar na área? Não. E na época você não tinha nem o técnico, você foi atrás do técnico, etc. Uhum. Sonhava que um dia seria proprietária do escritório de contabilidade? Não, isso é uma coisa bem engraçada. E eu achei que vocês iam me perguntar isso. Eu pensei, eles vão perguntar isso para mim, como é que eu vou responder? Quando eu comecei lá, eu jamais eu poderia imaginar que eu tivesse um escritório de contabilidade. Isso era algo assim longe da minha realidade, porque eu pensava assim, como é que eu vou comprar um trem desse, gente, né? Com que dinheiro? E uma coisa que a Daniela fez e que eu faço hoje é assim, a pessoa ela não precisa ter dinheiro para entrar numa sociedade. Se tu tem um negócio e tu identifica ali naquele teu negócio que tu tem pessoas que são chave para que aquilo continue, para que aquilo prospere, invista nela. Porque nem tudo é dinheiro. O capital intelectual de uma pessoa é imensurável,
né? E a Daniela observou isso em mim. E eu trouxe isso, e a Dayana hoje, que é sócia da contabilidade, uma das coisas que me despertou, porque daí volto sempre a falar, eu nunca tomo uma decisão sozinha, eu sempre troco ideias, né? Então, quando eu identifiquei, assim, a Day, ela é uma peça muito importante para a contabilidade. Eu conversei com o Júnior, conversei com o Emerson e disse, ó, o que vocês acham? Não, traz ela. Então, assim, é muito importante. Isso é uma dica que eu dou até para os nossos clientes. Quando tem um funcionário que tu vê que ele está, né, se desenvolvendo bem, que ele tá pegando aquilo com amor, porque a tua empresa é a tua vida. Então, se aquela pessoa trata com carinho a tua parte da tua vida, ela tem que fazer parte dela, ela tem que incorporar, né? Então, isso foi uma decisão nossa de trazer a Dayana. Só que a Day é a mesma coisa que a Daniela fez comigo. Aí eu disse, ó, Day, vem. Então, a Day, hoje, ela tem 10% da sociedade, e eu falo para ela, como eu falo para todo mundo que trabalha comigo, olha, gente, isso aqui vocês vão ter que tocar. Vai ter uma hora que eu também vou querer parar. Não sei quando, mas está aqui, né? Então, eu dou essa oportunidade. E eu percebo também que isso faz com que eles cada vez mais me admirem, confiem no meu trabalho e abracem a contabilidade com o amor que eu tenho também. E façam crescer, né? Então, na verdade, é dividir para somar, porque vocês ganham mais potencial. Exatamente. E eles, não é só aquela coisa de deu 6 horas, eu desligo tudo, eu vou embora. Eles atendem os clientes no final de semana, se é algo muito urgente. Se aconteceu algo, eu ligo para a Ana Paula, que é a minha menina do RH, eu digo, Ana, me ajuda. Pati, tu quer? Eu vou para a contabilidade agora. Entre Natal e Ano Novo, nós tivemos um episódio que talvez tivéssemos que ir até lá para atender esse cliente, e ela disse assim, Pati, eu estou em Blumenau, eu vou. Né? E isso é muito importante, esse carinho e esse comprometimento que a equipe tem. A Tainara, que trabalha comigo no contábil, que está diretamente comigo também, mesma situação. Ela, às vezes, dá 18 horas, ela diz para mim assim, ó, Pati, tem alguém para atender depois? Eu posso ficar para explicar um balanço. Então, assim, isso é muito importante. Antes da Thay, assim, eu acho que é legal eu falar, porque ela também faz parte da história da Rampelotti, é Elaine. Elaine trabalhou muitos anos comigo no departamento contábil, uma pessoa maravilhosa, muito querida. Só que daí o que aconteceu? A Elaine, ela sempre teve vontade de ficar e ir para uma outra área. Então, eu não tinha como segurar a Elaine, né? Aí é algo que foge, né, do meu controle. E a Elaine fez história comigo por 16 anos. Né? Então, ver essas pessoas, todas essas pessoas que marcam, né, na trajetória da empresa. Então, assim, eu não posso estar aqui conversando com vocês e não falar da Elaine, não falar da Fabiana, que a Fabiana não trabalha mais comigo, mas ela começou junto lá com a Daniela, lá na Courtiering. Depois a Fabi chegou e disse, Pati, olha, eu não quero mais contabilidade, eu quero outras áreas. Então, assim, e eu tenho contato com elas, eu converso e pergunto, como vocês estão? Vocês não querem voltar? Sabe? É assim. Mas essa parte do funcionário, alguns que tiveram aqui falaram isso, assim, o começo é difícil, porque o começo você quer fazer tudo. Você tem medo de delegar. E depois, quando você começa a delegar, você vê como é importante ter especialista em cada área, como eles fazem, quando fazem com comprometimento, com cuidado, fazem melhor do que você. Porque eles são especialistas naquilo e somam. Exatamente. Então, ali que a empresa dá o pulo. Eu ali, desde o meu comecinho de funcionária, eu nunca tive medo de delegar. E isso também é uma coisa que eu falo lá, quando às vezes eu participo de algum curso que eu sempre digo assim, olha, vocês nunca tenham medo de ensinar, né? Porque ninguém vai tirar o teu lugar. Quando você ensina, as pessoas passam a te admirar. E elas querem ser igual a você ou tentar chegar, né? E eu sempre ensinei. Eu nunca tive medo de passar o meu conhecimento, porque o meu pensamento, se eu
passo o meu conhecimento, eu confio na pessoa porque ela aprendeu comigo, ela já vem com uma bagagem, mas ela está seguindo, né? E o teu negócio funciona, ele caminha, tu tem uma harmonia, tu chega e a coisa está funcionando, né? Não é aquilo de dizer assim, ó, é tudo, eu sou, tem que ser comigo. Claro, hoje muito cliente fala e quer que eu diga assim, não, tá certo. O que a Ana te falou tá certo. O que a Tainara te falou tá certo. O que a Dai te falou tá certo. Tem isso, sabe? Mas eu sempre digo, está certo para que eles confiem e também, e graças a Deus, assim, hoje eles falam comigo quando eles querem bater papo, porque eu gosto de conversar, né? Mas, assim, tem alguma coisa do contábil, do fiscal, RH, está tudo resolvido. Né? Patrícia, vamos passar limpa essa equipe. Você fala tanto aí em passando os nomes. Eu sei que é um time feminino, mas tem o masculino. Gente, aí no meio. Tem, meu Deus do céu. Que não foi citado. Marcos, me desculpe. O Marcos, ele veio trabalhar com a gente para ajudar quando deu a confusão e o burburinho do e-social. A gente sentiu a necessidade de contratar. E daí eu pensei assim, ó, tem que botar um menino aqui, porque é muita mulher junto, né? Aí a gente contratou o Marcos. Antes eu tinha o Lácio, que ele fazia parte paralegal. E, gente, por isso que eu digo, é importante investir nas pessoas que trabalham com nós, né? com a gente. Porque o Lácio, hoje, ele tem uma empresa. E ele presta serviço para mim. Olha só. Né? De paralegal e societário. E ele também atua na área de licitação. Então, eu tenho clientes, às vezes, que participam de licitação e precisa juntar toda aquela documentação, levar. Ó, eu encaminho para o Lácio. E hoje, lá no Sescom, eu já divulgo o trabalho do Lácio e vários contadores já estão contratando ele para fazer esse setor paralegal. Por quê? Porque é um setor que a gente faz abertura, alteração, baixa de empresa. Então, para os escritórios, não é algo que acontece quase que de forma diária, né? Não é rotineiro. Não né? é rotina para a gente. Então, terceirizem com o Lácio. Já vou fazer uma propaganda para o Lácio aqui. E o Marcos, que trabalha comigo no RH, hoje ele também atua na área de marketing. Então, lá no Instagram da Rampelotti, quem cuida é o Upload. E o meu pessoal, meu perfil, que é de empreendedora, lá que eu tenho que ficar fazendo, né, que eu faço as minhas postagens, é o Marcos. Então, ele é o homem por trás da máquina. Terceirizei com o Marcos também, né? Que faz um excelente trabalho, por sinal. Sim, então a gente tem que se ajudar, né? Então foi uma forma que pode ver que eu tô toda a vida ali. Que chama atenção, Patrícia, assim, a minha área é marketing, chama atenção tanto o teu Instagram da empresa, porque é diferente das contabilidades. Contabilidade é aquele negócio de número, aquele negócio mais exato, e você vê um marketing tão bem feito, chama atenção numa contabilidade, é raro. E o seu pessoal, que também é muito bacana, de fato é um destaque. Inclusive, quando a gente colocou nas nossas redes sociais que você viria, deu um burburinho muito legal. Então, mostra que você tem uma participação aí no Instagram muito forte. Mas vamos pegar esse recorte. A partir de quando você muda, que com certeza nem sempre foi assim, ou seja, quando é que você começa a adotar esse teu perfil diferenciado e o que muda isso para ti em termos de empresa? Dessa questão do marketing, quando eu assumi o escritório, foi aonde eu, daí sozinha, né? Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso montar uma estratégia, porque filho de peixe, peixinho né, gente? Eu vou fazer o que... Porque o pai falava sempre em casa. Gente, quem não é visto não é lembrado. Né? Eu pensei, eu vou seguir o caminho do pai. E ali, o que aconteceu? Eu pensei assim, eu vou fazer uma campanha de outdoor. Beleza. O que eu vou botar nesse outdoor? Chamei uma empresa que é meu cliente, a Base, e falei assim, na época foi a Laís que me atendeu, eu disse, Laís, e agora? Eu preciso fazer uma campanha de marketing, mas assim, eu não quero uma coisa muito poluída, eu não quero... eu quero que seja diferente, né? Porque escritório de contabilidade já tinha sempre... As cores são quase todos iguais, a forma de abordagem... Eu quero que seja diferente. Do padrão. Vamos sair.
Aí ela disse assim, vamos botar uma foto tua. E eu pensei, meu Deus, e agora? Por quê? Gente, como é que tu vai colocar um outdoor com a tua foto? O que a pessoa pode pensar? No mínimo assim, olhar e pensar, cara, isso é uma contadora, né? Vamos lá, técnica contábil ou ela está querendo aparecer? Tem, sim, né? Verdade. As pessoas podem entender de uma forma ruim. Então, é aquela coisa, eu nunca faço nada sozinho. Vamos conversar todo mundo, chama todo mundo. O que vocês acham? Vamos fazer. E eu tive muito apoio da base, justamente com isso que eles falaram assim, Paty, vamos, porque isso vai dar certo. Aí eu fiz uma foto e não coloquei muita coisa nesse outdoor. Era a minha foto segurando um cartão onde o foco maior era a logo da Rampelotti. E circulou na cidade, e aí veio a minha alegria, porque os clientes passavam, tiravam foto e mandavam para mim. E daí eles falavam assim, nossa, eu te vi no outdoor. Eu pensei, deu certo. Deu certo. Está sendo vista, está sendo lembrada. Os nossos clientes, eu percebi que eles começaram a sentir assim, poxa, a minha contabilidade está sendo vista, né? E muitas pessoas que me abordavam falavam para mim assim, cara, que coragem a tua de colocar assim o teu rosto no outdoor e dizer assim, a Rampelotti está aqui, mas eu estou aqui atrás, né? E mostrar que é você. E as pessoas, outros clientes que, conforme eu peguei ali o gancho sozinha, que começaram a vir, porque o marketing começou a trazer cliente, a captar, eles chegavam e falavam assim, eu quero marcar uma reunião com a dona Patrícia. Beleza, vamos marcar com a dona Patrícia. Eles chegavam lá, eu ia toda sorridente lá na recepção. Oi, bom dia, tudo bem? Você tem reunião com a Patrícia? Sim, com a dona Patrícia. Eu falei, sou eu. Oi? Não, sou eu. Tu é do outdoor? Sim, sou eu. Então, né? Aí, vamos lá, vamos tomar um café e tal, e começava a conversar. Então, isso foi muito bom para mim. Logo veio o blog do Jaime, para a minha história, que o Jaime também estava começando, ele ainda era funcionário lá da Blue Sol, e eu pensei assim, esse menino está indo longe. Ô, Jaime, vem cá, vamos conversar. Quero divulgar a contabilidade no teu blog. Só que daí tem um porém. Pegou bem no comecinho dele. Peguei. Daí eu falei assim, Jaime, só que não dá divulgar um monte de escritório de contabilidade. Tu aceita essa exclusividade, esse desafio? Eu aceito, Paty. Então, bora lá. E daí eu comecei, e hoje a gente tem a exclusividade com o blog do Jaime, e também deu certo. O Jaime me trouxe, uma visibilidade enorme, e assim foi. Meu querido, gente boa demais, o Jaime. Nossa, ele é meu cliente, o Jaime é tudo, né? Ele é o meu blogueiro preferido, ele é o meu cliente, ele é o meu amigão, ele é um grande amigo meu. E, nossa, eu tenho um carinho por ele, assim. Faz um trabalho fantástico. Faz. Ele... Nossa, gente, até difícil de falar dele, porque por trás daquele blogueiro, aquele empreendedor, porque o Jaime, gente, é um empreendedor maravilhoso. Tem ali um grande amigo meu. Manda um abraço a ele, amigo da gente também, um abraço muito especial a ele. Patrícia, e aí essa questão exatamente da empresa consolidada, da questão já passada, vamos dizer assim, a turbulência, aquela fase de instabilidade. Aí a pergunta também que muitos nos fazem enquanto empreendedores. E aí? Se mantém estável? Pensa-se no crescimento? Como é que você gerencia a tua empresa no dia a dia? Porque aí também tem um problema. Daqui a pouco essa estabilidade pode acabar havendo um decréscimo. E um passo mais forte também pode acabar fazendo você perder tudo. Ou seja, um passo maior do que a perna, você acaba tendo um grau de confiança muito grande, sem a solidez para tais iniciativas, e, de repente, tudo fica muito gigante para ti também. Então, como é que é a tua visão? De que forma você administra a Rampelotti com o passar da turbulência? O que eu sempre trago comigo e converso com eles é assim, a gente nunca deve dar o passo maior que a perna, né? Coisa que eu falo para todo mundo. Então, a gente tem metas, né? Cada ano vem uma meta. A gente teve meta ali em 2020, gente, parou tudo. Covid veio e deu
né? A gente trabalhou ali em cima de medidas provisórias e mudança e lockdown e fecha e abre, quem pode abrir, quem pode fechar. Foi um ano louco para nós, né? Gerou muito trabalho, Nossa, né? muito trabalho e, assim, ó, realmente, não tivemos clientes, pouquíssimos, né? Porém, 2021 veio bombando, né? Porque o home office, o teletrabalho, trouxe essa coisa de muitas pessoas abrirem o seu negócio e começar a prestar serviço para as empresas. Porque as empresas começaram a identificar que, assim, eu não preciso mais ter um espaço tão grande, porque eu tenho possibilidade de manter essas pessoas trabalhando em casa. E daí elas hoje são empreendedores, têm um negócio delas, prestam serviço, e ali a gente começou a ter cliente. Mas lá na contabilidade, o que a gente, que é o que eu converso com todos eles, é assim, ó, qual é o ramo de atividade que a gente vai atender? Qual é a tributação que a gente vai atender? Porque, assim, se eu começar a atender muita empresa, eu vou ter que aumentar muito o meu negócio, e a gente não tem para quem presta serviço, uma estabilidade muito grande no mercado, né? É aquela coisa, oscila, perco cliente? Perco cliente, sim. Mas, graças a Deus, a gente perde cliente hoje, amanhã a gente já ganha outro e assim vai. Inclusive, o último podcast de vocês, teve um menino que falou isso, que é o último que vocês fizeram. Eu assisti essa semana. O Juan da Híbrida. O Juan da Híbrida? Isso. Ele falou sobre isso e eu achei bem interessante, que ele disse, às vezes a gente perde cliente, no dia seguinte ganha. Contabilidade é igual, porque a gente tem muita concorrência, né? Mas a gente consegue ficar sempre naquele nível, né? Então, e a pandemia também veio para me mostrar o seguinte: quanto maior o teu escritório, maior o teu problema, né? Porque quando tivemos que colocar todo mundo remoto, como é que a gente vai remanejar esse povo todo, e servidor e tal, e documento para cá, documento para lá? Então, é aquela coisa. Eu nunca tive assim aquela vontade de dizer assim, a Rampelotti é o maior escritório de contabilidade de Blumenau. Não, sabe? Por quê? Porque a Rampelotti ela atende bem os clientes que ela tem, com muito zelo. A gente atende de forma rápida, a gente tem uma agilidade grande, porque é aquela coisa muito bem planejada. Porque não adianta eu ter algo muito grande, que demanda de muita mão de obra, e daí eu começar a perder o meu foco. Não poder mais atender o meu cliente como eu atendo hoje. Mas então hoje você seleciona os ramos, os segmentos que você trabalha? A gente seleciona. Por exemplo, eu não atendo empresa do lucro real. Não, é uma coisa assim que já desde lá do começo a gente já vinha com isso. Eu já venho, a Daniela também não atendia e eu estudo o lucro real. Tu não sabe? Não, eu sei, gente. Eu sei como é uma tributação de lucro real. Eu acabei de fazer um curso com a Juliana de lucro real. Eu preciso saber, mas aplicar essa tributação dentro do escritório, hoje a gente não vê que seja algo bom para o nosso negócio. Por quê? A gente precisa aumentar a quantidade de colaboradores, precisamos de contadores mesmo, né? E demanda de você estar ali diariamente em cima daquela tributação. Então, hoje o público-alvo seria empresas do Simples, do Simples, lucro presumido. Esses a gente atende. Agora, lucro real, realmente, não. E como delegada do CRC aqui em Blumenau, né? Blumenau em região, atendo Gaspar também. Eu percebo, às vezes, assim, inclusive eu fui recentemente a Florianópolis numa reunião lá. Entre nós, assim, contadores, a gente tem conversado muito que a tributação do lucro real, ela te deixa muito cansado, sabe? Porque ela te exige muita responsabilidade. Uma coisinha fora do lugar te gera uma multa muito grande e a multa vamos lá, se o erro partiu da contabilidade, a multa é da contabilidade. E as multas hoje, independente do Simples Nacional, tem gente que diz assim, minha empresa é do Simples Nacional, é simples. Não, ela é complexa, gente. É uma tributação complexa, tem que
estar ali olhando, fazendo cálculo e planilha para ir acompanhando o faturamento. A contabilidade é uma contabilidade normal mesmo. A gente tem um balanço fechado, ativo, passivo, DRE, controle de ativos, tudo. Ela não é simples. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Vem, minha empresa é do simples, é simples. Não, não é simples, não. Vem cá. Fala o nome, né? O nome é simples, mas ela é complexa, né? E lucro presumido também. Então, hoje, assim, realmente a gente escolheu não atender. Vocês nunca vão atender? A gente não sabe, né? Pode ser que daqui a pouco deu um boom aí, Sim. A gente vai atender. Patrícia, exatamente, tu entrou no assunto de delegado, eu ia fazer exatamente essa pergunta nesse momento. Ou seja, diante de todas as tuas atividades já com a empresa, que com certeza te consomem bastante diariamente, o que representa para você também ser delegada do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina? Então, eu fiquei muito feliz quando veio o convite para que eu me candidatasse, né? Porque a gente passa por uma seleção, Sim. né? Que colocasse meu currículo à disposição do Conselho. Então, eu falei, não, eu coloco meu currículo à disposição, porém eu não sabia, porque a gente passa, né, por toda uma avaliação e tem lá no CRC, em Florianópolis, os conselheiros votam, eles analisam todo o teu perfil, né? E eu estava disputando a vaga, eu acho que com mais 4 contadores, e eu fui eleita, né? Acho que foram 16 votos, eu não me recordo, e 4, acho que eram 20 conselheiros, né? E aqui talvez eu possa estar me enganando um pouquinho nos números, mas foi mais ou menos isso. Eu tive uma votação muito expressiva e fiquei muito feliz quando eles me ligaram e falaram, olha, você agora, a partir do ano que vem, você assume como delegada. Então, foi muito bom para mim e é algo que eu gosto. Eu estou aqui em Blumenau representando o Conselho para ajudar os escritórios de contabilidade, as dificuldades deles. Aí, quando eles conversam comigo, eu já sei se eu tenho, para quem eu tenho que levar lá em Florianópolis, daí eu encaminho para eles e a gente se coloca realmente e faz uma entrega, né? De dizer assim, não, vou te ajudar. E essa é a minha função, ajudar, orientar e assim vai. Claro que vem já, o meu nome já foi colocado para o CRC, justamente porque também eu faço parte do SESCOM, é algo assim que é, né, uma coisa em conjunto, assim. Mas, para mim, foi isso. E Você tem números em relação ao número de contadores hoje na região de Blumenau? Eu tenho, mas aí agora tu vai me apertar, porque... Mas precisa ser preciso, mais ou menos, o que representa isso, assim, Patrícia, para ter uma noção. Olha, porque é Blumenau e Gaspar, eu acho que a gente estava com mais de 200, não, bem mais de 200 e... eu não vou saber te dizer, não. Posso te falar depois. Mas em relação aos escritórios de contabilidade. Isso, Mas eu aqui... Ou profissionais também? Os profissionais acho que dá mais de 1.500 profissionais. E essa nova demanda que eu queria te perguntar, os nossos estudantes aí de ciências contábeis, principalmente, aí, como é que está essa demanda diariamente? Quantos novos profissionais estão surgindo? Você tem dimensão sobre isso? Então, na sexta-feira passada, eu fui na cerimônia de colação de grau aqui dos formandos da FURB e eu vi, até comentei com uma professora, eu achei que eram poucos alunos, tá? Eu até comentei com ela, eu disse, nossa, a gente tem que começar a fazer um trabalho em cima desses acadêmicos, para eles entenderem que a importância né, da contabilidade, porque eu fiquei assim... Realmente foram poucos. Lá na minha época, quando eu fui fazer ciências contábeis, era uma sala de, sei lá, numa sala tinha 50 alunos. Então, quando tu fazia a prova para passar ali, gente, o que era? Tu ficava esperando, será que eu fui aprovada para entrar no vestibular? E era concorrido, né? E hoje não tem mais tanta concorrência assim para entrar para a faculdade. E eu percebo que o número de acadêmicos de ciências contábeis assim tá também. Eu estou falando de contábeis porque eu não acompanho os demais, apesar de ser formada em administração. Mas isso me chamou a atenção nessa formatura. Pode ser que seja algo
também por conta aí da pandemia, que os alunos acabaram trancando o curso, mas eu já... Número reduzido, já ficou né? no meu radar para semana que vem já entrar em contato com o pessoal do conselho e a gente fazer esse trabalho nas universidades e dar uma olhada nisso. Mas no seu escritório, como é que está para contratar funcionário? Assim, Tá difícil. Tá difícil? Está difícil. E isso também, tanto no SESCOM quanto no CRC, a gente recebe muita mensagem pedindo profissionais. Está bem difícil a área de contabilidade e a gente conseguir profissionais para trabalhar. Se bem que eu já soube e vejo os nossos clientes que não são dessa área também reclamar. Está difícil a mão de obra, né? As pessoas, a gente não está conseguindo encontrar profissionais para diversas áreas. Marketing também. O Diego da Senhorene, que esteve aqui conosco, tem 9 barbearias na cidade, ele começou a fazer curso para formar os profissionais para ele, porque ele não encontrava barbeiros. Aí ele começou a lecionar um curso onde ele contratava quem se destacava e etc. Porque não achava colaboradores. Então, assim, eu agora, passando o período imposto de renda, eu quero me reunir com os diretores do SESCOM e o próprio CRC e a gente tentar fazer um trabalho. A nossa presidente, a Marisa, ela já vem conversando. Quando eu estive em Florianópolis, ela falou para mim, Paty, a gente tem que pegar a região ali, trabalhar bastante, fazer essa divulgação e buscar. E tem alguém com interesse em entrar na área de contabilidade, a gente vai, abraça, porque é muito bom, é um desafio, é algo assim sensacional. Isso que eu ia te perguntar, às vezes, Patrícia, tem algum recém-formado, alguma coisa que está nos assistindo e tem interesse, está tendo, às vezes, dificuldade, por incrível que pareça, mas de entrar no mercado. Tem algum endereço nesse sentido, se ela via SESCOM, enfim, porque como você falou da escassez de profissionais, às vezes, por outro lado, podem ser poucos, mas podem ter aqueles que estão procurando uma nova oportunidade, às vezes estão atuando já dentro de uma empresa, querem ir para um escritório de contabilidade. Alguma centralização nesse aspecto para que eles possam procurar? Olha, assim, o SESCOM, ele recebe muito currículo e nós temos o nosso fórum, que são vários escritórios de contabilidade que fazem parte, que é ali no grupo do WhatsApp, e também a gente tem o grupo do CRC, tem o grupo dos delegados. Então, quando alguém sinaliza que está precisando de um profissional, um ajuda o outro. Peraí, eu recebi um currículo aqui, de repente eu consigo te ajudar. Então, a gente fica enviando um. Mas o mais indicado seria talvez procurar o SESCOM nesse sentido? O SESCOM. Né? Até agora, a partir do dia 25 de março, assume o nosso novo presidente, que é o Ricardo Tomás. E a partir do período do Ricardo, vai ter uma pasta ali que vai começar a trabalhar isso para que a gente ajude os outros escritórios. Porque o nosso associado do SESCOM, a gente está ali para representar eles. Então, eles têm essa dificuldade, se a gente consegue ter acesso. O próprio SESCOM também forma. Então, assim, profissionais. Se tem um contador, saiu da faculdade, mas assim, eu não me sinto muito seguro de entrar, procura lá o site do SESCOM, porque a gente tem curso, né, para trazer essa realidade de um escritório de contabilidade para ele. E aí, ali, a gente já joga ele para o mercado de trabalho. Até aproveitando o assunto, explica um pouquinho para a nossa audiência, Patrícia, se tu puder, por favor. Qual que é a principal diferença de um profissional que vai atuar num escritório de contabilidade como o teu com um profissional que vai atuar numa indústria? Porque a gente sabe que a Blumenau, aqui a região, tem muitas indústrias grandes que têm a própria contabilidade. Qual que é a principal diferença de atuação dos profissionais que vão para essas duas áreas? Então, assim, a essência, na verdade, ela é a mesma, né? Porque o que a gente faz no escritório de contabilidade, ele lá na indústria, ele vai fazer. Só que no escritório de contabilidade, a gente tem vários CNPJs que a gente cuida e ali ele vai ter um único para cuidar, para fazer aquele trabalho. O que hoje o CRC, ele pede, ele exige, e eu acho que isso é muito bacana até para valorizar os profissionais da área de contabilidade, é o seguinte: quando você vai entrar no escritório de contabilidade, a primeira coisa que eu pergunto, você é acadêmico? Você está estudando contabilidade? Eu estou. Beleza, então eu posso contratar ele. Tá? Só que eu não tenho ele dentro do meu escritório, ele não pode ser contador, ou ele não pode ser um analista, ele é um auxiliar ainda, porque ele está fazendo faculdade, ele está em desenvolvimento.
Não, eu sou bacharel em ciências contábeis. Você tem um registro no conselho? Não tenho, então não dá. Por quê? Porque hoje o conselho ele diz o seguinte: para que ele trabalhe na área contábil, ele precisa ou ser técnico contábil e ter o registro, ou ele ser acadêmico e estar cursando curso de ciências contábeis, ou ele ter o registro, ele ser, eu sou bacharel, ok, você passou na prova e você tem o registro. Então, isso é algo que o conselho ele exige e ele fiscaliza. Dentro de um escritório. Ele fiscaliza. Eu já fui fiscalizada, o pessoal que trabalha comigo são contadores, tem um registro, o pessoal do RH é dispensado do registro, mas quem atua na área contábil especificamente tem que ter. Patrícia, esse é um ponto acho muito importante, pegando até o gancho ali do Sheila, imposto de renda. Muita gente se aventura nesse momento a dar uma de contador. Sim. Aquela renda extra, é aquela questão, vou ajudar o meu vizinho, vou ajudar, mas o auxílio é na troca financeira. Estou colocando aqui relação comercial, de fato. Coloca para nós o que representa isso, quer dizer, isso é uma configuração de um crime, como é que funciona essa parte, como é que, até você enquanto delegada, como é que o conselho interpreta esse tipo de ação e qual é a garantia do público em geral de procurar um escritório de contabilidade, ele pessoa física, se é recomendado em um escritório de contabilidade, desmistifica um pouco isso para nós, porque é o que está começando nesse momento, né? Vai esses próximos 2 meses com muita intensidade, inclusive na mídia, e muita gente, de fato, acaba procurando pessoas alternativas na busca de poder ser auxiliado, né? Então, a questão do imposto de renda à pessoa física, ele é bem claro. A responsabilidade é do contribuinte. Então, assim, tu não precisa ter uma formação, ser um contador para elaborar aquela declaração, não. Só que o CRC tem feito uma campanha muito bonita em cima do imposto de renda. Valorize o profissional da contabilidade. Ele sabe o que ele está fazendo, né? E todo ano o programa da Receita Federal ele sofre algumas pequenas mudanças, que aquela pequena mudança, se tu não ficar muito atento, tu pode colocar o contribuinte numa malha fiscal. Então, quando ele é elaborado por um profissional da área contábil, um escritório de contabilidade, a gente faz o curso. Todo ano, como eu digo, sofre algumas mudanças, a gente vai lá, estuda, olha, e assim, é o risco. Então, eu já peguei imposto de renda depois de ter passado o prazo de contribuintes que vêm e falam assim, olha, eu estou retido em malha fiscal. Pois é. Quem fez o teu imposto de renda? Foi um amigo meu. Então, tá bom. Então, é o seguinte, olha, meu honorário, eu já passo, um orçamento é esse, eu vou ter que verificar qual é a tua pendência, eu vou ter que retificar a tua declaração. Pode ser que você tenha imposto para pagar ou não. Então, eu vou ter que ver. Aí é a coisa que acaba saindo caro naquele momento. Quando a gente faz, eu vou falar da minha rotina da Rampelotti. Quando eu faço imposto de renda pessoa física, a gente cuida da hora que recebe o documento até o momento que cai a restituição que acredita na conta do contribuinte, ou até a última parcela do imposto que ele pagou. Por quê? Ele pode parcelar o imposto, se ele tem um imposto muito alto que deu a pagar, ele pode ir lá e parcelar. Todo mês nós cuidamos e mandamos a guia atualizada, porque a partir do momento que tu parcela, todo mês tem a multijuros, né? Tem a atualização da guia. Então, a gente faz esse trabalho e aí a gente entra e verifica se ela foi processada. Já aconteceu de cliente nosso ter ficado em malha fiscal, a gente já logo identifica e fala assim, tem um rendimento que tu não me mandou. Verdade, eu esqueci. Então, assim, aquilo a gente já resolve rapidamente. Então, até hoje, é difícil, eu nunca ouvi de algum contribuinte que fez com o escritório de contabilidade ter problema de ter ficado retido numa malha fiscal, ter o CPF bloqueado. Acontece, sim, mas logo o escritório identifica o problema e já avisa, porque passa, não tem como, né? A gente, ano passado, teve uma contribuinte que ela aposentou, só que ela aposentou ali em outubro. E ela esqueceu de mandar o informe dela. A gente identificou, avisou, mas tu aposentou? É verdade, eu aposentei. Então manda, porque tu tá com uma restrição ali, a gente já arrumou. Por isso que é importante, eu vou
né, reforçar aqui. Você precisa fazer seu imposto de renda? Faça com uma contabilidade, faça com um contador. Ele certamente vai fazer a tua declaração. Não que eu não estou aqui também querendo criticar quem não é da área está fazendo, tem outros profissionais que façam, mas lógico que eu vou puxar para o nosso lado, para a nossa categoria. Quem estuda isso, né? Que está preparado. Né? Nós temos que fazer declaração de imposto de renda pessoa física, jurídica, ECD, ECF, um monte de declaração. Aquilo ali para nós Eu acho que o teu recado ficou bem claro e só passando ele novamente a limpo, né? Ou seja, a maioria das pessoas que tem condições faz sozinho, é uma declaração que não tem essa obrigação de atrelar um escritório, né? Mas se você tem alguma dúvida, se você realmente tem necessidade de um apoio, procure um profissional da contabilidade. Essa que é a realidade, né? Ao invés de procurar qualquer auxílio, procure quem atua na área, quem está diariamente atuando, atualizado, fazendo cursos, acompanhando as mudanças, porque daí você vai estar seguro, acima de tudo, fazendo realmente aquilo que tem que ser feito. É isso, né, Patrícia? É isso aí. Outra coisa que é muito importante falar na questão do imposto de renda é que... mas será que eu não atingi 28.579 lá, que é o limite. Mas se tu tem um conjunto de bens superior a 300 mil, tu já tem que declarar. Né? Se tu fez investimento na bolsa, eu comprei uma ação, tu tem que declarar. Né? Eu movimentei pouco o mercado de ações, tu tem que declarar. Aí tu vai fazer, tu fez day trade? Fiz. Tu tem controle? Não. Quem faz o controle? Aí eu acabo fazendo esse trabalho de pegar as notas de corretagem, olhar, é uma declaração que a gente cobra um valor mais caro? Teve uma que eu entreguei, eu transmiti ontem, eu fiquei 4 dias em cima dessa declaração. O menino fez day trade, comprou ações, teve fundo de investimentos. É um trabalho que eu fiz o orçamento, ele disse, não, Paty, eu vou te pagar e faz esse trabalho para mim. Por isso que é muito importante. Não dá para esquecer de lançar um juros de capital próprio, um dividendos, porque tu vai ficar retido. E até porque muitas vezes, na questão de você fazer sozinho e não ter a habilidade do domínio da questão, uma própria declaração simples ou completa, ela acaba dando diferenças ali e às vezes você tem valores a pagar desnecessariamente, né? Você acaba, né, declarando erroneamente, enfim, não, usando tudo aquilo que a declaração te propicia hoje, algumas opções que são interessantes e ali, talvez na ânsia de querer economizar um pagamento a um profissional, você acaba pagando ainda a receita equivocadamente. Então, às vezes é questão de analisar, né? É isso aí. Patrícia, eu queria perguntar um pouquinho então do Sescom também, você como diretora de marketing, quer dizer, explicar um pouquinho para o nosso internauta que não é da área contábil também, qual a importância do Sescom, como é que ele atua na cidade e essa tua função de diretoria de marketing, mais uma função dentro das tuas áreas de atribuições. Sim. Né? O Sescom a gente entrou na gestão de 2018. Então, agora, dia 25 de março, a gente entrega a nossa pasta, que é de comunicação. Eu entrego a minha pasta de comunicação para uma colega minha, Cláudia Crescêncio. Porém, eles me chamaram novamente para daí cuidar da parte de eventos. Mas por que tu fica nessa área? Eu gosto. Né? Então, no período que eu fiquei na área de comunicação, a gente tentou sempre trazer o Sescom mais para ter mais visibilidade. E essa questão de rede social também, trazer um pouco disso para o Sescom. O Sescom hoje representa, né, os escritórios de contabilidade. O sindicato patronal, o sindicato patronal. Nós temos os nossos associados e ali a gente busca resolver todos os perrengues que nós temos, né? Então, mudança de legislação ou, às vezes, algum gargalo que a gente tem de alvará. Então, a gente está sempre em contato com a Prefeitura, com a Secretaria da Fazenda do Estado, lá em Florianópolis. E assim, a gente vai trabalhando. Então, cada diretor com a sua pasta de atuação e tentando resolver. E o presidente, que agora é o nosso atual, é o Nelson, o José Mor, da Capital Contadores, vai agora assumir o Ricardo, que é da Tomás Contabilidade. Então, e é aquela coisa, assim, ali a gente faz amigos e os escritórios em si, os associados, eles percebem que assim não existe concorrência, a gente está ali para se ajudar. E isso é algo que o Sescom tem tentado, e o próprio CRC, fazer alguns profissionais entender que na nossa área a gente não deve ser concorrente, a gente tem que sempre estar unido em prol da categoria, né? Porque, às vezes, um problema que eu tenho, eu já recorri a outros escritórios de contabilidade para me ajudar.
e outros que vieram e a gente já ajudou. Então, assim, a união faz a força, né, gente? E o SESCOM tem tentado trazer mais associados, porque diante de toda essa imensidão de escritório de contabilidade que nós temos, se todos conseguissem e pudessem ser associados do SESCOM, gente, aí vocês vão ver como é bom estar ali participando e traga o seu problema. Ali, como eu falei, no fórum tem escritório, tem associado nosso que diz assim, preciso de ajuda, estou precisando contratar. E a gente ajuda mesmo. Não tem esse negócio que eu vou ferrar com ele porque que se dane. E tem muita particularidade, né, Patrícia? Porque, como você comentou antes até do rapaz que faz a terceirização para vocês numa etapa ali, cada escritório, às vezes, tem uns clientes que são de um perfil e aí não é acostumado a fazer alguma rotina que venha outro cliente que busque. E aí você está pronta para pedir um auxílio, sabe aonde pedir, para atender aquele cliente, se for o caso, né? Então, sempre costumo dizer, eu trabalho numa empresa que tem 37 CNPJs. E toda semana a gente tem uma contabilidade muito grande, interna, mas ela pede ajuda para uma contabilidade externa de alguma coisa focada. Porque como é muito CNPJ de segmento diferente, acontece alguma coisa ali que a nossa equipe não está preparada. Ela precisa de uma ajuda de um terceiro especialista. E tem muita variável assim, né? Você mesmo comentou, então, é importante essa união entre os contadores, até para ter essa troca de informação e saber a especialidade de cada um, como se ajudar, Sim. né? Sim, então é isso que eu falo, sabe? A nossa função no SESCOM é essa, é fazer o associado ou que não é associado se associar ao SESCOM, porque ali, como eu falei, a gente tem o SESCOM Educa, a gente tem cursos direto, ou às vezes identifica uma demanda, não está dando certo isso aqui, vamos... eu falo, às vezes, eu acompanho o fórum e digo, olha, o que vocês acham da gente fazer uma palestra com a prefeitura para eles virem e fazer uma explicação sobre... Agora, recentemente, mudou o sistema do Corpo de Bombeiros. Vamos fazer. Aí está lá os escritórios de contabilidade participando, né? Teve ano passado, mudou ali a questão da medicina ocupacional, que agora eles têm que mandar uma declaração. Entramos em contato com as empresas de medicina ocupacional. Vamos fazer uma reunião com os contadores? Vamos, bora lá. O pessoal foi todo para a Unisociesc. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer um bate-papo para tentar resolver. Porque eu hoje, como escritório de contabilidade, sozinho eu não consigo fazer nada. Eu preciso ter, sabe, esses braços, esses apoios, assim. Essa cooperação, né? Até para se atualizar, a gente se né? ajuda. Porque as regras mudam muito, as leis mudam muito, Sim. então para essa atualização é fundamental, né? Eu quero dar um testemunho também em relação ao SESCOM. Eu fui, na época, logo depois da tragédia de 2008, eu fui diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Habitação do município. E o SESCOM foi um parceiro imensurável naquela questão da tragédia. Nós, naquela ocasião, iniciamos os residenciais, hoje Minha Casa Minha Vida, fora as unidades habitacionais do município, na questão exatamente com recursos próprios. E o SESCOM foi um dos parceiros. Então, mostra até o comprometimento também com a cidade, com as causas da cidade. Sim. Aqueles momentos mais difíceis, e esse talvez foi o momento mais difícil da história de Blumenau, inclusive até superando as tragédias de 83 e 84, não comparando-as, mas um sofrimento muito forte em relação aos deslizamentos, que nós até então não estávamos acostumados com isso, e o SESCOM foi um parceiro muito forte, e fica registrado aqui também, então, esse comprometimento, além dos profissionais da área contábil, mas também com a própria cidade de Blumenau. Sim, e até quando eu faço parte ali da pasta de comunicação e marketing, e agora eu entro na de eventos. Mas por que eles fizeram isso? Porque quando eu entrei, eu comecei a puxar muito algumas palestras que a gente faz, por exemplo, com a Receita Federal, a Prefeitura, a gente cobra a inscrição, só que aquele valor a gente tem que reverter ele numa ação social. E tá aí uma coisa que eu gosto. Gente, olha, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer. E aí a gente arrecada brinquedos e faz o Natal das Crianças, a gente leva isso para frente. Foi o ano passado, não foi esse agora, o dezembro do ano passado, que deu aquela tragédia lá em... Petrópolis? Não, Ibirama, para lá? Sim. Presidente Getúlio. Presidente Getúlio, né? Então, a gente tinha comprado cesta básica para doar, fazer uma doação aqui em Blumenau, de vários eventos que a gente acabou arrecadando durante o ano, mesmo eles não sendo presencial, e deu essa tragédia lá. Daí eu entrei em contato com os diretores e eu falei, gente, vamos dividir.
né? Lá eles estão precisando. E daí a gente foi, dividiu as cestas básicas que a gente tinha comprado, mandamos para eles. Então, o SESCOM também tem esse lado social muito forte, muito. E a nossa nova gestão agora que assume, a gente já alinhou que vai continuar também com esse braço social para fazer, para ajudar. E é uma coisa assim que me alegra muito. Ano passado a gente novamente fizemos uma ação numa escola lá na Fortaleza, e levamos brinquedos para as crianças, com o Papai Noel, com o apoio da Via Cred, que fizeram um teatro. Então, foi muito legal. E o que me chamou muita atenção, que eu estava sentada, veio uma menina e ela estava chorando. Eu disse assim, mas, oi, como é que é o seu nome? Eu vou te contar um segredo aqui. Ela disse, meu nome é Maria Fernanda, mas você pode me chamar de Maria. Eu não gosto do Fernando. Eu falei, que bom. Daí o Nelson estava do meu lado e falou assim, caiu no colo certo, né? Sabe por quê? Meu nome é Yara Patrícia. E eu não uso Yara. Tá? Então, e a menina, seu nome é Maria Fernanda, mas pode me chamar de Maria, porque eu não gosto de Fernanda. Olha só. E eu queria escrever uma carta para o Papai Noel, eu não tive tempo, tu pode me ajudar? Eu falei, senta aqui, querida, pois é tu mesmo que eu vou escrever. Eu escrevi tudo que ela queria, né? Ela pediu. E aí ela puxou a fila, a menina. E aí eles estavam ali e falaram assim, os professores, você quer uma ajuda? Eu falei, não, pode deixar, deixa eles irem. E o que eu cheguei em casa, comentei com o Júnior, de todos, fora a Maria Fernanda, a Maria Fernanda pediu um puppet. E eu não sei, como eu não tive filhos, eu não sei essas coisas de criança. Então, eles pedem, eu falo, tá bom, é um puppet, eu não sei o quê. Aí, quem tem filho que está do meu lado, fala assim, cara, ela não vai ganhar isso, é muito caro. Eu não vou escrever, não custa, a gente manda, né? Aí, teve uma menina que veio e disse para mim assim, ô tia, tu pede para o Papai Noel que eu quero uma mamadeira para o meu irmãozinho. Daí eu pensei assim, mas que mamadeira você quer? Uma mamadeira, que ele não tem. Caraca. Uhum. Você arrepia todo. Aí eu não consigo, né? Meu olho já enche de lágrimas. Eu já disse, tá, vem cá, me dá teu nome, me dá teu endereço, me dá tudo. Aí veio outro. Oi, tia, eu queria uma boneca e eu queria um chocalho pro meu irmãozinho. Isso começou a me chamar a atenção, porque é ali que eu observei que as crianças, essas mais carentes, elas pensam em quem está em casa, no irmãozinho pequeno. Né? Quando são crianças, poderiam pensar simplesmente nelas, né? E me pediram isso, aí a gente começou a anotar, e juntamos os papéis, né? E aí eu conversei daí com o pessoal do SESCOM, eles falaram, não, vamos atrás, vamos levar. Então, a gente levou. E isso que eu gosto, sabe? De tá, não só ir lá e fazer. E o SESCOM não é chegar lá e... A gente pouco divulga isso. Porque não é... A gente está ali para fazer uma ação social. Sim. Então, quando a gente está inserido nesse mundo, a gente entra de corpo e alma. É mesmo para abraçar a criança, para atender ela. E eles vieram atrás de mim. Eu cheguei em casa feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque me deu vontade de pegar aquelas crianças todas. Coisas tão pequenas, né, Patrícia? E trazer pra eu acho que é por isso importante também te citar, porque assim, quanta gente está nos assistindo nesse momento e às vezes tem essa vontade de poder contribuir de alguma forma e acaba não realizando. O que representou para ti isso? Ou seja, teu dia a dia, a gente está naquela loucura sempre, na correria. Agora, quando para naquele momento e uma criança te pede uma coisa tão simples, e aí? Sabe, aquilo assim, caiu. Né? Tu reflete sobre muita coisa, não é E eu isso? pensei assim, meu Deus, né? Eu fui tão abençoada, nunca me faltou Você pensou uma nada. mamadeira? Se um bebê não tem uma mamadeira, como é que esse bebê se alimenta, por exemplo? Se ela está pedindo uma mamadeira. Isso sabe? Isso, além de tudo, é muito sério. Um chocalho, né? para o meu irmãozinho. Aí a gente... E foi aonde... ali em dezembro, que o presidente estava montando a pasta, que eles pensaram assim, a gente vai continuar, o SESCOM vai continuar
com essas ações sociais. E a gente vai agora, esse ano, fazer acontecer e cada vez mais ajudar, apesar de que, lógico, não é a finalidade do SESCOM. Volto aqui, a gente é um sindicato lógico, patronal, claro. mas a gente vai ter esse cunho social, sim. Isso é muito importante. Ô, Patrícia, voltando agora para o início do programa, a gente hoje está com 1.200 e poucos seguidores. A grande maioria quer empreender, mas ainda não empreende. Mas quer empreender. Uhum. Então, eles têm um bom desejo, têm uma ideia boa, enfim. Qual o conselho que a Rampelotti Contabilidade pode dar para esse cara legalizar essa empresa, né? O empreender faz parte também de legalizar. Não é só ter a ideia, não é só... Enfim, você falou antes de DRE, de passivo, de ativo. São palavras que, para nós que somos da administração, são fáceis. Mas, às vezes, o empreendedor ele não tem o estudo. Às vezes, ele tem uma excelente ideia que vai dar muito certo, mas ele não sabe essa burocracia. Que conselho você dá para esse nosso seguidor? Eu vou até completar a tua pergunta. Às vezes o cara tem medo da questão dos impostos. Ele sabe que ele tem que legalizar, mas ele prefere trabalhar exatamente de forma ilegal porque ele tem medo dessa questão dos impostos, de quebrar por não ter condições de aguentar, de concorrer no mercado. Então, que pudesse fazer um pacote em cima desse contexto. O meu conselho é assim, ó. Se tu tem um sonho de empreender, não desista do teu sonho. Vai! Procure um escritório de contabilidade para te ajudar, para te orientar, para colocar a tua ideia num papel. Eu dou consultoria nessa área também. Eu quero abrir um negócio. Beleza, então vem cá. Eu dou detalhadamente todo o passo a passo do mês dele da forma tributária. Claro, eu não consigo dizer assim, olha, tu vai pagar, vou dar um exemplo bem simbólico, R$100 por mês. Não, porque o imposto ele muda conforme o teu faturamento e a tua alíquota. Mas a gente consegue fazer uma projeção para ele, e aí a gente diz, olha, o que tu acha? Recentemente aconteceu isso, tem uma menina que ela é uma empreendedora, só que assim, ela quer migrar do MEI para uma empresa normal, que é tributada pelo Simples Nacional. Ela quer fazer essa transformação. Daí ela disse para mim assim, ó, Paty, escute, eu tenho medo do meu imposto, eu tenho medo de não dar conta, porque eu presto serviço e daqui a pouco eu perco o cliente. Então, eu disse para ela, olha, vem cá, eu vou te dizer quanto que tu vai gastar por mês com honorário de contabilidade, com mais ou menos os teus impostos, tudo. E aí a gente planilha isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que planilhar o teu custo. Antes de tudo, tem que saber quanto que tu precisa para sobreviver. Porque não adianta tu abrir um negócio e tu não conseguir tirar o teu salário. Então, quanto que eu preciso? Olha, eu tenho que receber R$2.000. Então, o teu negócio tem que te pagar também. Porque o que eu comento até na contabilidade, essa semana ele está falando sobre a questão do PIS. Porque eu tenho PIS para receber e não sei o quê. Eu falei, eu nunca ganhei essa coisa desse PIS. Daí a Ana disse para mim assim, por aquele jeito da Ana, porque... tem empresa, né? Eu falei, não, eu não tenho empresa, eu sou funcionária da Rampelotti igual vocês. Eu só administro aqui. Porque se tudo der errado, eu também perco o meu emprego, Não é assim? Então, a gente tem que entender. Eu estou empreendendo, beleza, você está empreendendo. Mas tenta ver isso também como se faz parte do teu trabalho, do teu salário. E daí tu começa a ter uma visão melhor do negócio. Quanto que eu vou trabalhar na minha empresa? Quanto que eu preciso? Meu salário tem que ser esse. Então, vamos lá, meu custo. Vai, planilha. Faz uma planilha do Excel. Não precisa ter muita coisa. Vai lá, planilha. E é o que eu faço. Desde o começo, eu não tenho vergonha de dizer. Qual é o meu controle? É uma planilha do Excel? Eu sei exatamente quanto que eu tenho, mais ou menos, uma projeção de quanto que eu tenho que faturar até dezembro, qual é o meu custo fixo, qual é o meu custo variável, sabe? E quanto que é o meu faturamento hoje e que eu tenho que manter. Acontece como, né, eu já vi pessoas aqui falando, a gente perde cliente, mas tu tem que ter uma margem também. Claro. Que se eu perco, mas eu tenho que ter uma reserva. E eu sempre falo quando eu atendo uma pessoa que quer empreender. Primeira coisa, vai lá, deu certo, beleza, agora eu vou te acompanhar. Teu faturamento
talvez tu não consiga fazer muito valor, mas pelo menos uma parte, R$500, vou dar um exemplo simbólico, você tem que guardar, você tem que fazer um fluxo de caixa. Por quê? Numa situação como a gente teve agora de pandemia, se tu não tem um fluxo de caixa, se tu não tem uma reserva para o teu negócio, como é que tu vai segurar? Não tem. Uma reserva de emergência, né? Tem que ter. Então, coloca isso como custo fixo. Não bota nem variável, porque variável é fixo. Vai lá, energia, aluguel, telefone. Aí eu boto. Eu sempre digo, nem coloca como aplicação. Coloca assim, provisão de emergência. Deposita, deixa lá, isso tem que ficar guardado. E uma das coisas que eu sempre aconselho, claro, a gente não consegue fazer isso em um ano, o negócio ele não dá lucro. Tem gente que, às vezes, pensa assim, mas ele vai me dar lucro. Não. O teu lucro real ele vem de verdade depois de uns 5 anos. Aí o negócio muda de figura. Mas até ali, tu batalha, tá? A coisa é trabalhado. Então, assim, muita gente desiste na metade do caminho, que eu já vi, porque pensa assim, isso não está me dando lucro. Não dá, gente. Tu só faz parte do processo, né? Faz parte do processo, tu tem que segurar. Agora, o teu negócio tem que se pagar, né? Nem que empata, né? Olha, eu recebi 1.000, eu gastei 1.000, mas ele empatou. Agora, tu não pode entra mês e sai mês no prejuízo. E isso também é, assim, fora do que a gente está conversando, falar do lucro real. Tem muita gente que me aborda e diz assim, tu não faz lucro real, por que não? Porque realmente não é uma coisa que a gente quer atender. Mas eu quero ser lucro real porque o lucro real dá prejuízo. Aí sabe o que eu respondo? Escuta aqui, tu quer ficar a vida inteira no prejuízo? Então tu não abre teu negócio. Quem é que abre uma empresa para viver no prejuízo? Sem dúvida. Ninguém? Sem dúvida. Tu quer ter lucro? Claro. Né? Então, é mais ou menos assim. Patrícia, o que fala para o MEI? Acho que esse hoje também é um grande segmento, né? Muita gente pulou da informalidade, essa modalidade é bastante interessante. E aí nós estamos falando de uma gama de pessoas muito simples, na sua grande maioria, digamos assim, profissionais autônomos, pessoas que trabalham ali por conta própria, que têm exatamente a sua renda através das suas atividades, mas ainda tem algumas dificuldades a serem encaradas nessa modalidade. O que falar em relação a esse público? O MEI é assim, é uma empresa, tem um CNPJ vinculado ao teu CPF e você precisa, sim, ter o teu controle. Não necessariamente no primeiro ano um contador. Agora, está acontecendo muito caso de MEI bater na nossa porta que foi excluído do MEI. Por quê? Ficou com parcelamento do MEI e não pagou. A atividade dele não é mais permitida. Ultrapassou o faturamento. É 130 mil. Não é 130 mil ainda. Não é. Eu atendi justamente foi terça-feira. Ele chegou lá, ele foi excluído do MEI. Ele disse assim, mas eu não ultrapassei. Nos 12 meses deu 81 mil. Eu falei, mas não é de janeiro a dezembro, é acumulado. Então, o MEI, às vezes, não se toca disso. Aí, o que acontece? Lá no mês de maio, ele faturou mais do que o limite de 6 mil, que agora é 6.700, e ele faturou mais. Ele, tirou uma nota de 10 mil. Daí, no mês seguinte, ele ficou no 6, daí no outro ele tirou 7. Só que na conta dele, mesmo ele fazendo essas oscilações, ele não ultrapassou os 81, 82 mil no ano. Só que não é assim. É o acumulado. Então, o mês que ele tirou 10, ali ele tem que começar. Dali, 12 meses, ele tem que ficar em 81. Aí chegou janeiro, ele faturou 13 mil. Pegou o acumulado dele lá de maio. São os últimos 12 meses, não é os 12 meses do ano, né? Não, é os últimos 12 meses acumulados. E muito MEI não tem essa visão. Aí exclui. E realmente a Receita Federal exclui. Ela não quer nem saber. E ela não te avisa, tá? E aí, o que acontece nesse caso? Aí, o que acontece? Às vezes, quando eles acabam percebendo, é quando vão fazer uma compra e o fornecedor diz assim, mas o teu CNPJ está suspenso. Não, tá. Daí tem que ir lá na Receita Federal. Chega lá, sai o relatório de pendência. Aí já está incluído no Simples Nacional, já deixou de mandar a DEFIS, deixou de mandar as declarações mensais que são obrigatórias do Simples Nacional e está lá com um monte de declaração pendente e a Receita faz retroativo ao mês da exclusão.
aí tem que pagar o simples de todo aquele período com multijuros. Então, tem que cuidar. Não é os 12, é acumulado, não é os últimos 12 meses. Mas também é importante deixar claro, né, Patrícia, que é tal qual o imposto de renda da pessoa física, ou seja, ele pode administrar sozinho, desde que ele tenha noção do que está fazendo, né? Exatamente. Nós estamos falando aqui do microempreendedor individual, então é uma modalidade que muita gente consegue se virar realmente tranquilamente, mas, na dúvida, procura um escritório, é a melhor saída também, né? A gente trabalha muito com essa campanha. O MEI contrate um escritório de contabilidade para orientar, para ficar fazendo esses controles, depois não ter surpresa, né? E realmente tem bastante MEI sendo excluído. E quando cai em pendência, a dor de cabeça é grande. A né? surpresa custa caro, né? Custa. Nesse custa caso, eu até conversei, eu não tenho o que fazer, e ele disse, olha, infelizmente, como é que eu vou pagar isso? Eu tenho que fazer. Perfeito. Nós abrimos lá no nosso Instagram, no Topo Oficial, uma caixinha de perguntas, e os nossos ouvintes eles sempre vêm em massa mandando perguntas aí para os convidados da semana. E eu separei 3 perguntas aqui de 3 ouvintes diferentes para a gente abordar aqui. A primeira é a pergunta do Felipe, em que ele pergunta que tipo de personalidade mais te agrada no ambiente de trabalho e o porquê? Muito difícil. Como assim? O Felipe, só para contextualizar, o Felipe trabalhou comigo, ele é um piadista. Ele inclusive é da área fiscal. A gente trabalhou junto num projeto de implantação de sistema. Uhum. E ele faz piada com tudo. Então ele quer saber disso, qual que é o perfil que tu mais gosta de trabalhar lá na tua empresa? Entendi. Ele deve conhecer o contador. Tem um contador que ele é um youtuber que ele faz bastante piadas, né? E até a gente vai fazer um evento com ele. Vai trazer ele para Santa Catarina. Mas assim, ó. Atenção para a resposta da Patrícia, equipe Rampelotti. Marcos é terrível. Ele filma a gente sem a gente perceber, faz meme. Ele já deu umas confusão, né? E ele faz sempre, no final do ano, ele pega todos os nossos, que a gente está distraído e tal, ele faz um vídeo e joga no grupo da Rampelotti, daí começa. Inclusive, no nosso último Amigo Secreto, ele foi tão assim, perfeito que ele criou um Instagram, fez uma live, botou aquela máscara daquele seriado La Casa de Papel, e a gente não identificava quem era o amigo secreto oculto que estava ali. E foi a noite inteira até o outro dia da revelação para descobrir quem era que fez aquela live que a gente não conseguia saber. Figura. O Marcos. Perfeito. A Fabiana pergunta também se você achava que a contabilidade, se você acha que a contabilidade lhe deu a satisfação no trabalho que você esperava quando entrou na faculdade. Então, deu, só que aí talvez ela vai dizer, essa menina não fez ciências contábeis. Mas não fiz porque, como eu falei, eu fiz o técnico e daí eu percebi que eu já tinha um registro no conselho e fui fazer administração. Mas vamos falar num todo assim, ela traz uma satisfação muito grande e eu aconselho, façam. E para fechar, a Eduarda pergunta, se você tivesse outra chance, ainda escolheria a contabilidade como carreira? Escolheria, porque é um amor tão grande que eu sinto pelo que eu faço, pela minha profissão, que eu não consigo imaginar fazendo outra coisa. Já me perguntaram, inclusive, assim, mas tu não tem vontade assim, de trabalhar com moda, ou trabalhar na área de comunicação e tal? Não. Eu quero ficar na contabilidade mesmo, até o fim. Convicta. Patrícia, diante dessa jornada toda, do teu dia a dia, essa questão do fluxo, de tudo que você já passou, começou como funcionária, virou empreendedora, os desafios, delegada, conselheira, toda a parte de envolvimento aí com a sociedade, quem é que está por trás disso? Quem é que segura a ponta junto contigo nos momentos mais difíceis? Em quem que tu te espelha? A figura também saudosa do teu papai, que não dá para deixar de mensurar. Então, essa tua base, quem é que forma essa tua base, esse teu núcleo duro aí do dia a dia? A minha base, logicamente,
minha família, né? Tenho um apoio muito grande do Júnior. A minha família é pequenininha, né? Pai me deu só um irmão, Emerson. E então eu tenho o apoio deles, da minha mãe. E como eu já falei no começo da nossa conversa, eu sempre me inspirei muito no meu pai, na força dele, no grande profissional que ele foi. E ele, até hoje, assim, quando eu me sinto um pouco perdida, eu paro, lembro da trajetória dele, das dificuldades dele, que foram imensas, e penso, não, vamos continuar, e a minha base, a minha força realmente são eles. Né? E a tua mãe, nesse processo todo de olhar para os filhos, de pensar na trajetória de cada um de vocês, o que você acha que ela imagina da Patrícia em especial? A minha mãe, ela tem um orgulho muito grande, ela sempre fala, ela diz, minha filha, tu é um orgulho para mim, né, e para a família ali do lado da minha mãe, meus tios, e a mãe tem um orgulho muito grande também do Emerson, e a gente, assim, é muito unido, sabe? É uma coisa que é sempre todo mundo grudadinho, assim, conversando. E a mãe, cara, ela foi uma guerreira, porque ela ficou viúva muito cedo, o pai morreu com 49 anos, né? E ela pegou eu e o Emerson naquela fase de adolescência, né? A gente era adolescente e agora? Tem que cuidar desses dois aí. E ela sempre falava assim, mas o teu pai, se teu pai tivesse vivo... Tá bom, então. Aí a gente seguiu, né? Então, a mãe é uma guerreira. Né? Eu queria ressaltar isso porque é uma história muito bonita. Quer dizer, o teu papai saiu muito cedo do circuito, né? Muito cedo mesmo. Então, a tua mãe teve que segurar as pontas realmente, né? E vocês ali também, sem essa figura paterna que é tão exponencial e não é à toa que é tão lembrada até os dias atuais. Então, uma coincidência muito grande nós estarmos aqui frente a frente de uma situação que eu tenho certeza, e o tio Ivo já me contou muito sobre o teu pai, por isso que no início do episódio deu aquela surpresa tão positiva. E a coincidência de eu e o Emerson ainda sermos colegas de faculdade, de trajetória, meu amigo até hoje, e o teu papai naquela justíssima homenagem, de fato, que nunca é demais lembrar, porque lembro muito, o tio já me contou a história por completo, do como foi satisfatório para ele poder homenagear o Neneco, de saudosa lembrança. Então, pegando a tua trajetória, juntando com a trajetória do teu papai, o que hoje você imagina que ele estaria falando a você diante de tudo que se passou? Eu já pensei muitas vezes nisso, sabia? Eu tenho certeza pelo pai que eu tenho, né? Ele estaria junto comigo lá na contabilidade, muito orgulhoso, ajudando a gente, ajudando o meu irmão também, porque o Emerson, ele é advogado, ele tem, né? Além de ter se formado contigo, ele também fez uma segunda faculdade, que é a advocacia, e o pai estaria ali grudadinho com a gente, cuidando dos nossos filhos, né? O meu pet lá, o Ozzy, o pai gostava muito de animais, o meu irmão tem, né? O Dudu, e a Suzy, que é a cachorrinha dele, e o Eduardo, que é o nosso bibelozinho, porque eu só tive um sobrinho, o Dudu, né? O Emerson teve um filho só, e o pai, certamente, hoje ele estaria comigo na contabilidade. E para fechar, o que tu falarias para ele? Para o meu pai? Muito obrigada. Eu te amo. Legal. História bonita, né, Dinho? É fantástico. Quando você vê a Rampelotti Contabilidade, você vê a Patrícia no Instagram, você vê que é de sucesso, né? Você acompanha e vê os passos, mas tudo que passou para chegar até lá, né? Isso que a Globo não mostra, a gente costuma brincar, isso só a Patrícia sabe, só quem teve do lado, o Júnior, o Emerson. Então é legal ter esses momentos, Patrícia, porque aqui a gente tem muita gente querendo empreender, querendo chegar lá e às vezes com medo de desistir na primeira diversidade. Então você mostrou isso. Tem dor, faz parte, tem momentos de angústia, momentos de apreensão, mas o resultado lá na frente ele é compensador. Então a gente queria agradecer muito a sua vinda, queria deixar o microfone para você dar suas considerações finais, dar esse recado final aos empreendedores que nos acompanham. Graças a Deus a gente está aí com uma audiência fantástica, mais de 1.200 seguidores já em 2 meses de projeto, e é um projeto que veio para ficar, para trazer histórias como a sua, para mostrar que é possível chegar lá, que tem dificuldades, mas que a glória vem.
Então, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouco da minha história. Eu sou tagarela mesmo, eu falo, às vezes eu foge o fio, já puxo outra coisa, é assim. E para quem quer empreender, não desistam dos seus sonhos, mas assim, se fortaleçam com um bom profissional da área contábil. Podem procurar a Rampelotti, tem outros escritórios de contabilidade também que fazem um lindo trabalho com os microempreendedores individuais, ou para quem quer abrir já, de fato, um negócio já para começar mesmo a trabalhar num outro formato. Procure, não desistam, gente, vai dar certo. Tem momentos que a gente não dorme, que a gente toma remédio para ansiedade, que falta dinheiro. Sim, é verdade, nem tudo são flores, mas nunca desistam dos seus sonhos. E o meu recado aqui para a minha equipe da Rampelotti, mais uma vez, uma gratidão imensa ter vocês sempre trabalhando comigo, o apoio de vocês. Também quero agradecer aqui, que eu falei, mas eu não agradeci o Emerson, meu irmão, que está ali. Ele assumiu a posição do pai, quando o pai faleceu, para me ajudar, para me aconselhar. E, ao longo dessa caminhada, eu conheci o Júnior, a gente casou e hoje ele está comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer todos vocês e, mais uma vez, obrigada para o No Topo Podcast, pela oportunidade. Vocês são maravilhosos. Sucesso para vocês. Contem sempre com a Rampelotti também. Se precisar divulgar, às vezes eu vou lá, já dou um aviãozinho, já compartilho, tá? Muito, muito obrigada. Muito bom. Estamos juntos, Patrícia. Obrigado. Hoje foi mais uma história de sucesso, né? Trazendo, dentro daquele nosso planejamento, profissionais das mais diversas áreas. Hoje foi uma área que a gente não tinha abordado ainda, que é a contabilidade. Agradecer você pela audiência, agradecer por compartilhar, por acompanhar, por ativar o sininho no YouTube. Hoje a gente já tem episódios passando de 1000 visualizações. Então, para nós é uma honra muito grande estar aqui fazendo isso para você e possibilitando esse conteúdo gratuito para você acompanhar e você aprender e aprimorar e botar seu sonho em prática. Lembrar das nossas redes sociais, né, Sheila? Mas já agradecendo aí essa audiência de hoje, lembrando que nos próximos episódios a gente tem mais conteúdo legal. No próximo vai estar aqui conosco o Gilson da Lincros, uma empresa de tecnologia e na área de transportes fantástica. E mande seu convidado, mande quem você quer ver aqui, que personalidade que você quer saber a história aqui da nossa região, porque a gente traz e ela com certeza estará conosco no topo, né, Sheila? É isso aí, pessoal. Nos siga lá nas redes sociais, no Topo Oficial no Instagram, no Topo Podcast no Facebook, no Topo Oficial Podcast lá no YouTube, para você acompanhar todos os vídeos das entrevistas, né? Então você acompanha lá um videocast no YouTube, ative as notificações, ative os sininhos lá para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo. Nós postamos conteúdos todas as quartas-feiras, então toda quarta-feira você já tá acostumado, já sabe que vai ter um conteúdo novo lá postado. E deixo aqui o abraço a todos os nossos ouvintes e todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, e até o próximo episódio. Certo, Patrícia. Quero agradecer então imensamente a tua presença de forma muito especial. Realmente abrilhantou muito com a tua experiência, com a tua bela fala, a jornada maravilhosa, os percalços que você demonstrou aqui para nós, a superação acima de tudo e a competência aliada ao que você quer conquistar. Você mostrou muito claro isso para nós. Quando você tem objetivos, não desistir, correr atrás, independente do que aconteça. E a tua paixão pela tua profissão também ficou muito clara. Então, agradecer. Transmita, por favor, um abraço muito especial ao Emerson. Sim, como é que é o nome da tua mamãe? Maria Rampelotti. Dona Maria. Eu queria, com a aquiescência do Edinho, do Sheila, sua também, Patrícia também agradecendo ao Júnior, mas dedicar esse programa de forma muito especial ao eterno vereador Manuel da Luz Rampelotti. Com certeza, o homem que fez história nessa cidade, o homem que deixou marcas muito profundas, partiu muito cedo, mas fica aqui registrado também nesse programa, então, a dedicação em memória a ele, pela família maravilhosa que ele possui, está aí a filha, caminhos tão fantásticos, o Emerson é da mesma forma, conheço muito bem, e os cumprimentos à Dona Maria por ter segurado a jornada e com certeza é a grande heroína. Parabéns a essa família tão especial. Agradecer a Melhores Imóveis, nosso patrocinador master, né? Agradecer ao Diego, ao Jason, dizer a você de que sempre estão à disposição para as melhores propostas, para o melhor caminho, para aquilo que você quer idealizar. Melhores Imóveis é o seu parceiro de verdade, é buscando realizar aquilo que você mais deseja. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu.
Obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio. Obrigado a todos que estão nos auxiliando, compartilhando, curtindo. Vamos em frente, sempre no topo, sempre com as melhores entrevistas, sempre com a sua companhia, que é a melhor de todas. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.